Shalom, shalom, amados, boa tarde. Hoje, 14 de Kislev, do ano 5783, 8 de dezembro do ano de 2022, à tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana, mais a leitura diária. Hoje é o quinto dia para o Shabat, é o quinto dia da semana, então nós estamos na nossa quinta aliá. A nossa quinta leitura está no capítulo 34 de Bereshit, Gênesis, no princípio. E nós estamos aí no quinto dia para o Shabat, então estamos nos preparando já também para o sagrado dia do Shabat. Então, amados, à tarde com a Torá, traz aí a paraxá da semana, Vaishilach, e com ela traz a quinta leitura, né? Então nós vamos ver hoje a história de Diná e Shechem, né? O que temos aí pela frente dentro desse aspecto aí, ok? Hoje a nossa prece para o Brasil e para o povo brasileiro é exatamente o Salmo 68. O Salmo 68, esta prece, ela nos fala sobre o triunfo de Israel e os mensageiros de Deus na terra sobre os impérios mais poderosos. Se repetem sempre ao longo de toda a história, em todos os aspectos. Com este fenômeno histórico, com este cenário, o salmista relata o triunfo da grande redenção, e Deus será adorado em todo o mundo. Então, esse Salmo 68, melhor dizendo, nos fala exatamente sobre o triunfo, vitórias, conquista sobre os impérios mais poderosos da terra. Assim como Israel tem vencido os impérios mais poderosos da terra através destes milênios, isso nos mostra a realidade que, seguindo os passos do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, então nós temos aí a certeza do triunfo sobre os nossos inimigos. E qual é realmente o tripé, os objetivos de Deus? É exatamente o que? Consciência divina, consciência família e liberdade. Então, é exatamente dentro desse tripé, essas três bases, é que Deus tem firmado o mundo, as nações, para poder realmente haver um mundo mais justo. Por isso, para os judeus, Deus deu 613 mandamentos. Para as nações, as 7 leis universais, as 7 leis de Noé, para que as nações possam viver estas 7 leis de Noé, para que o mundo seja melhor. E dentro desse aspecto, nós buscando cada vez mais as 7 leis de Noé, nós vivendo e levando às nações esse conhecimento, então a certeza que temos é que não importa qual é o poderio dos impérios, a realidade é que nós temos de fato, né, em Hashem, a certeza de que as 7 leis universais é de fato para o nosso bem, o bem das nações e para que haja um mundo melhor. E nesse aspecto, então, é que nós procuramos cada vez mais trazer à luz dos olhos do Eterno e à luz da Torá, esse conhecimento para as nações, para os povos, para que assim possamos realmente, através da nossa Teshuvá, das nossas preces, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, a Tzedakah, nós possamos aí estar refinando o nosso mundo. Então, por isso que o nosso país e o nosso povo possamos, né, juntos obtermos a vitória, as conquistas contra os impérios mais poderosos que nós temos aí na atualidade. O sistema é o mesmo de antigamente, o que muda são os figurinos da atualidade, né? O sistema é o mesmo de antigamente, o que muda são algumas nomenclaturas que se dão para hoje: globalismo, establishment, progressistas, patati, patatá, entendeu? Então, ou seja, todo e qualquer sistema que procure estender um tapete vermelho
trazendo exatamente escravidão do povo, um sistema socialista comunista. Nesse sentido aí, amados, é a nossa luta, consciência divina, consciência família e consciência de liberdade. Então, o Salmo 68, depois você pode recitá-lo completamente, mas vamos aqui para alguns versos em prece para o nosso país e o nosso povo. Ao mestre do canto, o Salmo de David, um cântico. Ao erguer-se o Eterno, dispersam-se seus inimigos, e da sua presença fogem os que lhe são adversos. E de sua presença fogem os que lhe são adversos. Dissipa-os como a fumaça que se esvai, assim como no fogo se derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. No princípio desta prece, deste cântico, do Salmo 68, o salmista David, ele traz para nós que ao erguer-se o Eterno, ou seja, quando nós clamamos a Deus, Deus ele levanta do seu trono e ele coloca-se em severidade diante dos perversos, diante dos seus inimigos, porque todo inimigo do ser humano é um perverso. Todo inimigo, toda pessoa que se levanta para que as pessoas percam consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade, são perversos diante de Deus, tornam-se automaticamente inimigos de Deus. Então, quando clamamos a Deus, então Deus, ele ergue-se. E desta forma, ao erguer-se, significa que ele se coloca de frente com os adversários, os perversos, os iníquos, em batalha. E quando ele se ergue, o que acontece? Os inimigos são dispersos, fogem da sua presença os que são adversos ao seu santo querer, e como fumaça eles são dissipados, se esvaem, e assim como o fogo que derrete a cera, assim também os inimigos, os ímpios, os perversos perecem diante do soberano dos mundos. Continuando, se tem perversos de um lado, há justos do outro lado. Os justos, porém, que se alegrem, que exultem perante o Eterno e se rejubilem com alegria, que ergam ao Eterno uma canção, que entoem salmos a seu nome, que louvem ao que habita nos céus e diante dele se regozijem. Pai para os órfãos, defensor para as viúvas, é o Eterno. Em sua santa morada, ele faz reencontrar um lar aos abandonados, no tempo apropriado liberta os cativos, só os rebeldes deixa habitar em terra árida. Somente o Eterno pode estabelecer realmente estas bênçãos sobre aqueles que se refugiam nele. Teu rebanho ali se assentou em tua benignidade, preparaste-a para abrigo do desamparado. O Eterno profere uma ordem e múltiplos mensageiros transmitem a sua mensagem. Os reis inimigos e seus exércitos se põem em fuga, deixando seus espojos aos habitantes das terras que haviam acossado. Ao dispersar o Eterno os reis malévolos, os oprimidos que estavam envoltos em trevas viram clarear como a neve mais alva o monte Baixã. Majestoso é o monte Baixã, a montanha de Deus. Bendito é o Eterno, dia após dia nos sustenta, o Deus de nossa salvação. Sim, ele é para nós o Deus que nos liberta até mesmo dos grilhões da morte. Ele esmagará a cabeça de seu inimigo e o crânio do que caminha envolto em iniquidades. Congregai-vos para abençoar o Eterno, ó vós que vindes da fonte de Israel. A teu templo em Jerusalém te trarão oferendas os reis.
de seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel, que concede força e grandeza ao seu povo. Bendito sejas, ó Deus, para todos sempre. Amém. Amém. Portanto, amados, confiados em Hashem, continuemos realmente o nosso seguir em frente, avante, pois somente dele é que vem realmente toda a bênção, toda a proteção, todo o livramento, toda a salvação. Por isso, unidos, reunidos, para podermos louvar e exaltar o grande Deus. Por quê? Porque ele nos livra de todos os perversos, de todos os reis perversos, iníquos, bem como ele nos livra com toda a sua destra de misericórdia, de bênção, proteção e vitórias. Por isso, elevando aos céus, de fato, a nossa confiança em Deus, vamos experimentar no nosso dia a dia a salvação de Deus. Baruch Hashem, sejam estas bênçãos sobre todo o nosso povo brasileiro e a nossa nação. E aqui através as comunidades Benei Noach, em cada localidade, bem como nós falamos constantemente, o movimento Benei Noach, Bauru e região. Então, de Bauru para o Brasil e para as nações, levando cada vez mais a graça bendita do nosso Deus. Ok? Baruch Hashem. O nosso shalom de hoje vai para o Cláudio Williams de Oliveira Silva, de Embu Guaçu, São Paulo. A Tereza Jacinto, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Alexandra Gonçalves Pedro, Nagai Silva, de Rio Branco, Acre. Silene Salemes, Enio Batista, da cidade de Barros Cassal, Rio Grande do Sul. Maria Dirce Reis Dirce, a Simone Arrans, do Rio de Janeiro, o Ismael Oliveira, Ernestine White Lins, o Hélio Domiciano da Silva de Cristais Paulista, interior de São Paulo, a Ana Lúcia Campos, do Rio de Janeiro, Lígia Saraiva, lá do grupo Sentido Deus é Um, que tem a administração do André Olicheski, lá de Ponta Grossa, Paraná. Então, ao nosso querido André Olicheski e o grupo de Sentido Deus é Um, através dele e dos demais que vamos mencionar aqui, nós enviamos então o nosso shalom a todo o grupo, seus familiares, as comunidades, e bem como aos demais grupos Benei Noach aí do Facebook. Entre eles temos aí o Lucas Tavares, a Sheila Paulac, Heli Breck, Scheid, Júlio César da cidade Presidente Figueiredo do Amazonas, a Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná, e também a Irani Braga Mendonça e o seu marido Juarez Carvalho, da cidade Nova Lima, Minas Gerais. Baruch Hashem. Ok? E estamos aí com a Marli Stael, lá de Vitória, Espírito Santo, o Guilherme Antônio Filho, lá de Campo Grande, Mato Grosso, o nosso querido Guilherme, emissário lá em Mato Grosso, Baruch Hashem. O Guilherme está dizendo, espero revê-lo no próximo congresso, lá nos dias de carnaval, que vamos ter aí um novo congresso no ano de 2023, nos dias de carnaval, vamos ter um congresso aí, que Hashem prepare aí, para que possamos estarmos presentes aí, e rever os amados aí. Ok, Guilherme? Baruch Hashem. Temos aí também a Edilane Minorello, o marido Claudemir, aqui de Bauru. Quem mais que está aqui? O Isaías Moreno, aqui de Bauru também, a nossa região. Isaías Moreno, um abraço, forte abraço, Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Opa!
Opa, a Vânia Ivonete Maria da Silva, lá do Recife, Pernambuco, também está por aí. A Yaritza Verônica, lá de Chile, Baruch Hashem. Ok, amados? Hoje nós temos aí a história de Diná e Shechem, o príncipe de Shechem, né? Capítulo 34, né? Vamos do verso 1, né? Na quinta leitura de hoje, até o capítulo 35, e até o capítulo 35, verso 11. No capítulo 34, né, até o verso 31, nós temos aí a história de Diná e Shechem. E depois, né, do verso 1 até o verso 11 do capítulo 35, nós temos aí, né, a viagem para Bet-El, né, e a confirmação da mudança do nome de Yaakov, né, para Israel, ok? A história de Diná, né, segundo, né, os nossos mestres, a Mishnah, o Talmud, né, os comentários de Rashi, os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, a liderança máxima da nossa geração, traz aqui um aspecto, né, que nós vamos aí analisando na medida do possível, né, com o conhecimento dos nossos mestres aqui. Então vejam bem que no versículo aqui de número 1 do capítulo 34, nós temos aí Diná, a filha de Leá, que havia nascido para Yaakov, saiu para observar as filhas da terra, e ela foi vista por Shechem, filho do chefe da região, Hamor, o Rivita. Ele a seduziu, dormiu com ela e então a violou, tornando-se profundamente atraído por Diná. Então ele caiu de amor pela jovem e ele tentou apaziguar, né, a jovem, contando a ela o quão rico ele era. E Shechem disse a seu pai Hamor, né, dá-me esta jovem como uma esposa. Então, nesse sentido aqui, nós temos primeiramente, né, Diná, a filha de Leá. Por que ela não foi chamada Diná, filha de Yaakov, mas filha de Leá? Segundo consta para nós, lá no capítulo 30, verso 16, lembra quando nós vimos lá aquela questão sobre as mandrágoras? Rachel, ela estava ainda estéril, e o filho de Leá, né, Reuven, ele estava trazendo mandrágoras, né, que naquela ocasião era considerado uma fruta afrodisíaca, né, e que também trazia fertilidade. Então, Rachel, ela conversou com Leá e fez uma troca. Você me dá as mandrágoras, e esta noite, que seria minha noite de dormir com Yaakov, então eu abro mão e você dorme com Yaakov essa noite. E aí o que acontece? Quando Yaakov ele retorna do campo, Leá vai ao encontro dele. Ela não espera ele chegar, ela vai ao encontro dele. Então ela sai da sua modéstia e vai ao encontro de Yaakov e já dá notícia. Ó, hoje você é meu, ok? Troquei você pelas mandrágoras. Rachel vai ficar com as mandrágoras essa noite e você vai ficar comigo essa noite. Então essa saída de Leá da sua modéstia para ir encontrar-se com Yaakov, né? Então foi através desta ação de Leá que Diná foi chamada de filha de Leá. É devido a esta ação de Leá que nasceu o famoso dito, tal filha, né? Tal mãe, tal filha, né? Esse famoso ditado antigo aí. Ele nasceu exatamente dessa questão aqui, tal mãe, tal filha, certo? Então, por isso que aqui Diná, ela foi chamada de a filha de Leá e não a filha de Yaakov, porque Leá, ela saiu da sua modéstia, do seu recato,
e ela foi ao encontro de Yaakov e já foi dando toda a notícia, né? Que acabamos de falar aí. Então, por isso, Diná, filha de Leá. Os nossos mestres, né, trazem aqui para nós, né, dentro da Mishnah e do Talmud, a respeito dessa questão aqui, falando para nós realmente esse acontecimento num palavreado assim, para a gente compreender de forma mais profunda esses 3 primeiros versos aqui do capítulo 34. Então nós temos aí que quando Yaakov, né, após uma ausência de 21 anos, ele retornando ali a Shehem, terra de Israel, Canaã, então ele compra uma gleba de terra, simbolizando assim que não era mais um transeunte, que ele fixaria raízes, né, ali naquela cercania. Então, agora residente na terra de Deus que prometera aos seus descendentes. Então, Yaakov queria estabelecer o direito inalienável à terra através da sua aquisição. Então, este é um dos 3 locais que a Torá assegura a propriedade do povo judeu, como nos relata, né, a própria Parashá. Yaakov comprou com moeda inconteste, quer dizer, sem deixar nenhuma dúvida. Ele foi dado o preço, ele pagou, quer dizer, fechou o negócio. Os outros 2 lugares são a gruta de Marpelá, em Hebron, comprada por Avraham, e o local do templo sagrado em Jerusalém, que foi adquirido mais lá na frente pelo rei David, né? Então, essas cercanias da cidade de Shehem, conhecida nos dias atuais como Nablus, né? Foi a porção de terra que Yaakov adquiriu. Bom, já estabelecido ali um determinado dia, então Diná ouviu o som de músicas e tambores, né, vindo de um meio distantes. Então ela sai do seu recato, ela sai da sua modéstia, portanto ela sai do meio do seu povo e vai ver o que está acontecendo lá. Então, né, o som, o barulho, despertou nela a curiosidade e ela então se desloca em direção ao som para saber o que estava acontecendo. Então, quando ela percebe ali, vem as moças, né, dançando, cantando, e ela fica ali assistindo aquele espetáculo a uma certa distância, mas ela não percebe que ela estava sendo observada, e ela estava sendo observada exatamente por Shehem, né? O príncipe de Shehem. E aí então ele se encanta com a beleza de Diná, então ele se aproxima dela, começa a seduzi-la, né? E ele leva para um determinado cômodo e ali ele acaba o quê? Ele acaba, né, seduziu, sequestrou e estuprou. Esta foi a sequência em que o príncipe de Shehem faz. Porém, quando ele termina o seu ato de violar Diná, ele é acometido por uma grande afeição, um grande amor, né, por Diná. Então ele vai ao seu pai e diz ao seu pai que quer casar com ela. E o seu pai vai até Yaakov para propor o casamento, né? E quando ele vai propor o casamento, então aí Yaakov tem a notícia de que a sua filha tinha sido sequestrada, seduzida e estuprada. Então ele pede realmente aguardar o retorno dos seus filhos que estavam no campo para ver o que fariam. E então quando os filhos retornam, Yaakov dá a notícia para os filhos. E os filhos realmente ficam todos irados com o acontecimento da irmã Diná. E não aceitam aquela situação dessa forma passiva, né? Porém, é relatado a eles que o filho, né, de Hamor, né, o príncipe de Shehem, ele quer de fato oficializar o casamento, né? E ao oficializar o casamento, então aí Hamor ele traz então, vamos dizer assim, as condições que ele, né,
propõe para Iacov e os seus filhos, né? Então fala de as suas filhas serem dadas para os nossos filhos, os meus filhos serem dados para os vossos filhos, né? A nossa terra será a vossa terra, vamos poder realmente misturar os nossos povos e conviver, né, em paz, em harmonia, né? O que é nosso é vosso, o que é vosso é nosso, né? Então ele propõe essa questão. Isso chama-se assimilação. Assimilação, que significa, aos poucos, o judeu ele vai deixando a sua identidade monoteísta, a crença no único Deus, vai deixando a sua crença nas regras, leis, na modéstia, né? Naquilo que é ético, moral e espiritual. E vai se assimilando realmente com aquilo que o rei de Xerém está propondo, né? Uma cidade idólatra com todas as suas idolatrias e libertinagens e por aí afora vai. Quando o rei de Harom, né, o Ramor, melhor dizendo, ele fala sobre o povo, né, porque foi dada uma condição para poder aceitar o casamento. Então os filhos de Iacov dizem, não é lícito que uma das nossas irmãs seja entregue a um incircunciso. Então é necessário que todos os homens de Xerém sejam circuncidados para poder ter esta conexão conforme a proposta do rei de Xerém. Então o rei de Xerém leva esta notícia ao seu próprio filho, o príncipe de Xerém, o qual aceita prontamente, e então sai pai e filho para apregoar nas portas, né, da cidade sobre a questão da condição de circuncisão, para que as filhas de Iacov sejam dadas aos filhos de Xerém, e os filhos de Xerém sejam dados às filhas de Iacov. Obviamente todos aceitaram, mas tem um ingrediente um pouquinho a mais aí, né? Que o rei de Xerém, né, Ramor, ele tenta, ao tentar persuadir os homens ali de Xerém, então ele nos fala assim, ó, o verso 14, né? Nós não podemos fazer isso, disseram, né? Dar nossa irmã a um homem incircunciso seria uma desgraça para nós. Foi o que os irmãos de Diná falaram para Ramor. Nós concordaremos com vocês com essa condição, se vocês forem circuncidados. Então o rei, né, Ramor, leva esse fato ao seu filho, ao povo, né? Então quando o pai e o filho estão no portão, né, da cidade, persuadindo os homens a fazerem a circuncisão, então no verso 21 do capítulo 34, Ramor ele diz assim, esses homens são pacíficos e sinceros conosco. Eles disseram, eles viverão na terra e se sustentarão dela. A terra é bem ampla para acomodá-los, por isso não há nada a perder. Ou seja, ele está dizendo ao povo ali, ó, nós não vamos perder nada. Nós casaremos com suas filhas e lhes daremos as nossas, né? Então as filhas de Xerém também seriam dadas aos filhos de Iacov. Mas somente se suas condições forem aceitas. Esses homens aceitarão viver conosco e sermos uma nação. Todo varão dentre nós deve primeiro ser circuncidado, assim como eles são circuncidados. Então, não, agora que no verso 23 é que entra aquele olhar da ganância de Ramor, né? Porque ele diz, então não serão seu gado, suas propriedades e todos os seus animais eventualmente nossos? Então o rei de Xerém, ele não está apenas ali visando uma questão de casamento, mas de posses. O que é deles será nosso, certo? Apenas concordemos com sua condição e vivamos com eles. Então todo o povo saiu para o portão da cidade, concordou com Ramor e seu filho Shechem,
e os homens que passaram pelo portão da cidade consentiram todos em serem circuncidados, né? Então aí acontece a circuncisão de todo varão deste reino. Nesse sentido, vimos aí que Hamor, ele não estava apenas com os olhares dele fixo na questão de casamento e, entre aspas, né, viver harmoniosamente, mas ele estava de olho também nas posses de Iacove, porque Iacove era muito rico. Ele tinha muitas riquezas, muito gado e etc e tal. Então, por isso ele diz, né? Não serão seu gado, suas propriedades e todos seus animais eventualmente nossas, né? Só que a proposta dele também estava ali dentro do campo da assimilação. É o que, nesse paralelo, amados, o que nós precisamos visualizar é exatamente um sistema. O sistema de Shechem é tirar o judeu do seu caminho. O sistema perverso de Shechem e do seu rei e do seu filho é exatamente tirar o judeu do caminho primordial, a presença divina, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus e ser assimilado. Ou seja, não somente eles vão perder a sua identidade, mas eles serão assimilados pelo sistema. O sistema fará com que eles percam, de fato, toda a consciência de Deus, porque vão se entregar à idolatria e às suas libertinagens, vão perder a consciência de família, porque também vão perder a questão de ética, moral, espiritualidade, e vão perder todo o senso de liberdade, porque estarão debaixo da escravidão de um sistema perverso. Então, por isso, o sistema de antigamente é o mesmo sistema de hoje. O que muda são os figurinos. Os figurinos de antigamente não são os mesmos de hoje. Hoje o povo é outro. Os personagens são outros. Tanto aqueles que estão a serviço do sistema, como aqueles que estão presentes entre o próprio povo judeu e entre as nações. Mas o sistema continua o mesmo, tentando fazer com que, de fato, o povo judeu seja assimilado, seduzido pelas, entre aspas, pelas maravilhosas propostas de que tudo será muito bom. Lembra daquele ditado que quando o milagre é demais, o santo desconfia? Entendeu? Então vejam bem, quando o milagre é demais, o santo desconfia. E essa é a questão. O sistema, ele vem trazendo uma roupagem muito bonita, muito colorida, muito brilhante, justamente para iludir, seduzir e enganar. E aqueles que vão sucumbindo à sedução do sistema, quando eles forem perceber que as coisas não são exatamente daquilo que foi apregoado, eles já estão escravos, já estão com seus grilhões nos seus pés, e para se libertar não é fácil não. Então, por isso, né, aquilo que o sistema está oferecendo nos dias atuais, cuidado, analise, faça reflexão, estude a Torá, estude as 7 leis de Noa, as suas ramificações, ok? Nós vamos ver que não é brincadeira não, a coisa é muito séria, ok? Então, por isso, assim que, de fato, os varões de Shechem foram circuncidados, né? Então, os que estavam entre os filhos de Iacove, os mais abalados pelo acontecimento com Diná, foi exatamente Shimon e Levi, né, que estavam mais abalados. Então eles exclamaram: esse ato abjeto é proibido, além de acordo com suas leis. Em vez de falarem por aí, uma moça judia sofreu abuso. Melhor que digam, idólatras foram mortos
porque pegaram a filha de Jacob, uma moça judia, ok? Então, eles decidiram, Shimon e Levi, decidiram punir não só o raptor, Shechem, mas todo o povo da cidade que não havia protestado pelo sequestro. Shimon e Levi, eles agiram de acordo com a lei ao planejarem matar os habitantes de Shechem, porque todo o povo de Shechem merecia a pena capital. De acordo com as 7 leis de Noah, leis universais aceitas por toda a humanidade, o próprio Shechem era passível da pena capital por ter raptado Diná e transgredira a proibição de não roubarás. Seus concidadãos também eram culpados, uma vez que sabiam de seu ato, mas não o levaram à justiça. Portanto, o povo de Shechem violaram mais uma das 7 leis de Noah, que era exatamente a obrigação de instalar, estabelecer, administrar justiça. Mereciam morrer por terem falhado em aplicar a punição apropriada a Shechem. Então, certo? Vejam bem que, como os nossos mestres dizem, Shimon e Levi, eles aplicaram realmente a legalidade das 7 leis de Noah, porque até então ainda não tinha sido outorgado, né, a Torá, né? Então eles aplicaram realmente a justiça das 7 leis de Noah, que fala que não que é proibido, melhor dizendo, né, é proibido roubar, sequestrar. É proibido as práticas proibitivas, né, sexuais. Ele estuprou Diná. Ele abusou de Diná. E o povo violou sobre estabelecer tribunais de justiça, porque não levaram Shechem aos tribunais de justiça. Ou seja, quando toda a sociedade de Shechem falhou em aplicar a lei, então Shimon e Levi resolveram aplicar a lei. E foram, né, e eliminaram todos os homens, inclusive Hamor e o seu filho Shechem também foram mortos por Shimon e Levi. Então, diante desta realidade, eles mereciam morrer por terem falhado em aplicar a punição apropriada a Shechem. Se a sociedade de Shechem tivesse levado realmente o seu príncipe aos tribunais de justiça, então eles não passariam por isso. Então, sem consultar o seu pai, Shimon e Levi, né, que na época, segundo consta, eles tinham 13 anos de idade. Então eles decidiram, amanhã é o 3º dia da circuncisão, é o momento em que aqueles que fazem circuncisão, é o 3º dia, o momento de maior dor e maior fraqueza do organismo daquele que pratica a circuncisão. Então Shimon e Levi, né, responderam ao pai de Shechem: sabe que nós judeus somos circuncidados e por isso nós não podemos permitir que desposem nossas filhas. Nessa conversa anterior, né, Shimon e Levi foram bem taxativos sobre a questão da circuncisão. E foi o que aconteceu. Todos os homens, a começar pelo rei e o seu filho, praticaram a circuncisão. E no 3º dia, então, após os homens de Shechem terem feito a Brit Milá, né, a circuncisão, sentiram-se muito fracos, doentes, e dessa forma, então, Shimon e Levi cingiram as espadas, entraram na cidade e mataram todos os homens da cidade, bem como Shechem, né, e o seu pai, assim como todo homem, né, foi morto nesse sentido. Em seguida, eles trouxeram a seu irmão Diná de volta para casa.
E quando eles chegaram em casa, ficou sabendo do acontecimento, né, Yaakov, então ele ficou bem assustado. Ele coloca-se, né, com o seu arco e flecha para defender, né, o seu acampamento, os seus filhos, a sua família, com temor, né, de que as cidades e os povos vizinhos pudessem vir em vingança. Então, não agiram com prudência, disse Iaco a Shimon e Levi. Até agora, todo o povo de Canaã poderá nos atacar em vingança. O vinho do barril estava claro como cristal, mas vocês o turvaram. Apesar dos canaanitas saberem que um dia conquistaremos suas terras, acharam que a conquista só se daria, né, ou só se concretizaria num futuro distante, né, nos tempos de Yehoshua, Josué. Por isso estavam quietos e não nos causavam mal. Mas agora que vocês os atacaram, penso que começaremos a tomar posse da terra agora. Portanto, irão empreender todos os esforços para nos destruir. Então Shimon e Levi, né, argumentaram com seu pai, dizendo que agiram nessa forma, justamente com a finalidade de proteger as suas esposas e filhas. Por quê? Porque se ficassem impunes, qualquer um deles acharia que poderia pegar das nossas esposas e filhas e simplesmente roubar, sequestrar e estuprar. Então agora ficou bem patente para todo Shechem e para todas as cidades vizinhas, para os povos vizinhos, que não será tolerado tal prática em nosso meio. Então, se alguém ousar fazer alguma coisa nesse sentido, já sabe o que vai acontecer com ele e com seu povo. Então, essa foi a resposta de Shimon e Levi dentro desse sentido, né? Então, fizemos isso para impedir a reincidência de ocorrências similares no futuro, tendo em vista que o filho do rei praticou roubo, sequestro, né, e estupro. Ele não levou o seu filho à justiça. Como que fala? A sociedade em si, ela também não levou, né, o príncipe à justiça. Dentro desse aspecto aí, significa, como vimos ali atrás, então toda a sociedade de Shechem violaram alguns mandamentos das 7 leis de Noé. Violou o mandamento, tem as consequências. Veja bem que o salmista ele diz assim, que Deus ele perdoa o pecador, mas ele não deixa impune. Existe o quê? As sequelas, né? As sequelas do pecado, da transgressão, né? Então, essa é a questão aí, ok? As sequelas, né? A Marli está perguntando, então, a circuncisão deles não foi techuvá, né? Os nossos mestres falam que, sim, houve uma techuvá, né? Não uma techuvá profunda, mas uma techuvá superficial, certo? E também, né, há alguns mestres que falam que quando eles fizeram a Brit Milá, a circuncisão, eles tornaram-se judeus. Mas as consequências da violação de algumas leis, das 7 leis de Noé, a pena é capital. E eles pagaram com a pena capital. Ok? Agora, o juízo, isso daí está nas mãos de Deus. É Ele que vai fazer o juízo lá, né? Então, nós só analisamos os fatos aqui. E, como diz, né, alguns mestres, alguns sábios, alguns comentaristas, falam que na circuncisão houve uma techuvá superficial, porque eles estavam visando lucros, né? Por isso o rei de Shechem disse, né? O gado, os bens e todas as benfeitorias de Iaco serão nosso, né? Então há
uma visão de tomar posse dos bens alheios, também, que também vai numa violação das 7 leis de Noé, né? Que nós temos que respeitar o que é de outrem, né? Nós não podemos cobiçar o que é de outrem, né? Então, na realidade, o rei e o filho e a sociedade de Shechem, eles violaram várias leis, né, das 7 leis de Noé. E eles receberam, pelas mãos de Shimão e Levi, a justa punição. Por que eles receberam pelas mãos de Shimão e Levi? Porque a sociedade de Shechem não tomou as devidas providências. Nesse sentido aí. Obviamente, como nesse sentido aí, né, as 7 leis de Noé não estão aí, principalmente nos dias atuais, em que nós não temos Yaakov, propriamente dito, o Tzadik, não temos o Beit Hamikdash, nem o Sanhedrin, né, que é a casa dos juízes. A pena capital não se aplica, né? Então aí é uma questão da pessoa com Deus, né? Então aí existem as sequelas das violações das 7 leis de Noé. De acordo com cada lei que for violada, a pessoa tem as suas sequelas na sua vida, né? E também o juízo pertence a Deus, né? Aqui fica o aprendizado e o alerta que nós podemos dar para tomarmos cuidado de não violarmos, né, nenhuma das 7 leis de Noé, ok? Então, dessa forma, Deus ajudou Yaakov e a família quando os canaanitas atacaram a família, que vieram na vingança, mas Deus protegeu Yaakov e toda a sua família, e nesse sentido eles foram vencidos já naqueles dias. Então eles retornaram para os seus habitats e não ousaram mais atacar Yaakov e a sua casa, né? No obstante, né, Yaakov, que era da opinião que Shimão e Levi colocaram em perigo a família inteira e, portanto, no final de sua vida, ele acabou amaldiçoando, que nós vamos ver lá quando Yaakov vai abençoar os filhos. Na questão de Shimão e Levi, né, é amaldiçoado, não eles. Shimão e Levi não são amaldiçoados. O que é amaldiçoado é exatamente a raiva, porque eles agiram com raiva, apesar de terem praticado um ato de justiça, mas eles praticaram um ato de justiça com as próprias mãos, com raiva. Isso também não é permitido. Então, por isso, na bênção de Yaakov para com seus filhos, Shimão e Levi não são amaldiçoados, mas a ação deles, a raiva deles, o sentimento de raiva é amaldiçoado. Isso traz para nós um alerta de que nós não podemos agir com raiva, com ódio, seja em qualquer situação. Por isso tem o famoso ditado: quando nós agimos com a emoção, nós perdemos a razão. Quando nós agimos com raiva, ira, ódio, nós perdemos o direito, a razão. Entendeu? Então é esse sentido aí, ok? E depois também nós vamos ver com mais detalhes lá na frente, quando Yosef, ele não se revela ainda como o irmão deles, né, que estava sendo vice-faraó, vice-rei no Egito, ele manda arma ali uma situação em que eles são espiões, etc. e tal, né? Então ele manda com que os irmãos retornem para a casa do pai, mas ele segura Shimon. Ele não deixa Shimon ir, ele deixa Shimon preso no Egito, e Levi volta com seus outros irmãos para a casa do seu pai, Itzhak. E por que Yosef, ele exatamente separa Shimon de Levi? Por causa dessa questão. Eles agindo com raiva, não tem quem possa detê-los. Então Yosef, ele vê que Shimon e Levi juntos, só eles dois poderiam destruir todo o exército do faraó. Só eles dois. Então ele faz o quê? Ele separa. Ele prende Shimon e manda Levi junto com os outros irmãos. Vai embora.
Então ele separa nesse sentido, né? E depois, mais para frente, nós vamos ver aí que Levi, né, realmente faz uma techuvá tão profunda e tão elevada, né, que o próprio Eterno, né, através de Moshe, entrega o sacerdócio para a tribo de Levi. Mais uma vez, Deus também faz de forma muito sábia, né, por causa dos méritos de Levi, né, que a sua techuvá é tão completa que Deus separa Levi de Shimon. Então a tribo de Levi é completamente separada das outras tribos e fica dedicado completamente ao sacerdócio. E envolvido no sacerdócio, eles não têm tempo de somar com Shimon para poder fomentar o quê? A raiva, a ira e o ódio. Entendeu? Então vejam bem aí, né? São 12 filhos, 12 características, 12 caráteres diferentes, ok? Mas são todos chamados de tzadikim, justos, ok? E dentro dessa questão aí, né, a Mishnah nos fala que Diná não queria voltar, ela não queria retornar à casa de seu pai, porque ela foi desonrada, e ela ao retornar, então ela seria encarada como a desonrada, sem marido, sem ninguém. Então é aqui que Shimon, ele realmente fala para Diná que casa com ela e dá a ela o status de mulher casada. E então, dessa forma ela aceita, retorna para a casa de seu pai. Shimon casa com Diná, nunca a toca intimamente. Então, o status de mulher casada, ela é adquirida e respeitada como uma mulher casada, ok? Mas desse entreveiro entre Diná e Shechem nasce uma filha, como nos conta o Talmud e a Mishnah. Então nos fala que Diná, ela teve uma filha de nome Asnat, derivado da palavra Asson, que significa infortúnio. Então, ela disse, é meu infortúnio, Asnat. Então, ela lamentou ter tido uma filha de Shechem, filha de Hamor, que me tomou à força. Então, os filhos de Yaakov não suportavam ver Asnat. Sempre vendo Asnat, lembravam da desonra de Diná. Então, vendo essa situação, né, esse episódio, né, lamentável, desagradável, então Yaakov percebe que ele precisa tomar uma atitude, uma ação. Então ele pegou uma corrente de ouro, escreveu a palavra Kedoshá, né, santificação num amuleto, e pendurou no pescoço dela. Então a mandou embora para um lugar onde teria uma vida melhor. Asnat lhe disse, mas aonde eu irei? O que farei? Eu ainda sou jovem. E Yaakov tranquilizou-a dizendo, Deus a protegerá aonde quer que você vá. E Asnat, confiada na palavra, né, do seu avô Yaakov, ela sai realmente na sua caminhada, na sua jornada. O anjo Gabriel vem e acompanha e conduz Asnat até o Egito. E ali, então, ela acaba conhecendo a mulher de Potifar, né, ou Potifera, que é o qual eles não tinham filhos. E então, a esposa de Potifar, de bom grado, ela acaba adotando a menina, né, e ela passa a conviver na casa de Potifar, né? E mais tarde, o que nós temos lá na frente? Quem é que casa com a filha de Potifar? Quem é que casa com Asnat? Isso mesmo, Yosef. Yosef casa com Asnat. Ou seja, Asnat casa com seu tio Yosef. Ou seja, Deus, ele recompensa Asnat com um casamento com Tzadik e Yosef. E lhe concede a graça de dar à luz a 2 filhos. Então, amados, nós vemos aí que
quando Iacov, ele disse, Deus a protegerá aonde quer que você vá. Isso significa uma lição prática para nós. Deus, ele quer que nós venhamos cumprir a tarefa suprema da nossa vida, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Mas como vou fazer? De que forma? A minha cidade é muito idólatra. O sistema é muito perverso. As pessoas não querem saber de nada. Nós arrumamos 1001 desculpas para não ir em frente, não colocar em marcha a nossa jornada, para cumprir a nossa tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. O que fazer então? Então Iacov Avino, nosso pai Iacov, ele diz assim, Deus te protegerá aonde quer que você vá. Nós não podemos ficar olhando os dentes afiados das pessoas. Nós não precisamos ficar limitados às línguas que não cabem dentro das bocas. Nós não podemos ficar limitados aos rostos turvos, ferozes, que parece que vão nos tragar. Deus nos deu a missão, transformar esse mundo para ser a sua moradia. Ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós precisamos cumprir a nossa missão. Ninguém quer saber de nada. Você no passado queria saber de alguma coisa? Nem você queria saber de nada. Por que você está aqui hoje? Porque alguém, ele foi lançado na cova dos leões. Porque alguém foi lançado no meio de lobos para poder trazer a unidade e a unicidade de Deus, para trazer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E esse alguém, ele seguiu isso. Deus te protegerá aonde quer que fores. Agora você precisa fazer isto. Você precisa ser a ovelha no meio dos lobos. Você precisa ser o cordeirinho no meio dos leões. Está com medo? Estude mais. Reze mais. Faça a recitação mais de salmos. Fortalece a tua alma. Fortalece a tua consciência de Deus, consciência de família e de liberdade. E vai em frente. Cumpra a missão. E não fique aí que nem aquele carro quando cai na lama e fica patinando, joga a lama para todo lado e não sai do lugar. Joga a lama para todo lado. Eu não vou por causa disso, por causa daquilo, porque tem gente que olha feio para mim, porque eu vou perder amigos, vou perder parente, eu vou perder não sei o que, vou perder não sei o que lá, e fica jogando lama para todo lado. Patina, patina e não sai do lugar. Deus é tudo, tudo é Deus. Iacov Avino diz, Deus te protegerá aonde quer que fores. Tome posse, cumpra a tua missão, sem sombra de dúvidas. Amanhã nós estaremos vendo aí exatamente sobre a questão, de Iacov indo para Bet-El, a confirmação do nome Israel para Iacov e o nascimento de Beniamim, e a morte de Rachel. E aí vamos ver as novas lições que nós temos pela frente. Shalom, shalom. Até amanhã.